e o Sala de Casa com a Dai já vai começar! Olá, amores da Dai! Deus abençoe muito a sua vida! Gente, eu tava super com saudade de gravar vídeo pra vocês. Vou explicar o porquê que eu tava sumida daqui essas 3 semanas. Na verdade, eu tive um problema de saúde, né? O Davi, meu filho, ficou doente e logo em seguida eu também fiquei doente. Então nós ficamos aí 3 semanas de molho, de cama mesmo. Agora que nós estamos melhor, graças a Deus. Então com esse deu uma embolada aí nos vídeos. Nós postamos sempre segunda, quarta e sexta, né? A gente tenta postar sempre esses dias, só que nós não conseguimos postar porque, como vocês sabem, sou eu que edito, faço tudo. E com o Davi doente, a gente ficou nessa correria, depois eu fiquei doente. Infelizmente, eu não consegui gravar pra vocês. Então nós vamos ter hoje o Café com a Dai. Tava cheia de saudade de gravar Café com a Dai pra vocês, cara. Eu amo gravar Café com a Dai. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, eu tô de amarelo porque eu vim falar sobre o Setembro Amarelo. Pra quem não sabe, o Setembro Amarelo ele é o mês da prevenção do suicídio, depressão, né? Um mês que fica muito latente projetos e campanhas que falem sobre o assunto de suicídio, pessoas que têm depressão, crise de ansiedade. E eu vim gravar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Na verdade, eu já tinha recebido muito e-mail, direct, tudo que vocês imaginam para eu gravar vídeo sobre depressão. Alguns eu respondi, outros eu não consegui responder e hoje vocês vão entender o porquê. Gente, eu demorei em falar sobre esse assunto porque esse ano, em janeiro desse ano, eu fui diagnosticada com depressão, né? E desde aí eu comecei um tratamento para lidar com isso, para lidar com essa doença. E depois que eu fiquei doente, eu comecei a pesquisar e estudar para poder saber o que falar, né? Com propriedade sobre esse assunto, no intuito de ajudar outras pessoas e até de me ajudar também. Então, por isso teve uma demora para eu gravar esse vídeo. Por quê? Eu queria gravar o vídeo para vocês falando sobre a cura. Desde que eu fiquei doente, eu fiquei pesquisando, estudando, indo na terapia para poder gravar um vídeo falando, gente, como curar a depressão. Durante esse tempo, minha psicóloga sempre falava para mim que eu precisava gravar, né, o vídeo falando sobre isso. E eu ficava pra ela, mas o que eu vou falar? Eu não sei o que dizer e tal. E até que eu comecei a sanar as minhas dúvidas sobre como eu poderia gravar um vídeo, assim, realmente ajudando, falando um pouquinho, não só da minha experiência, mas, assim, ajudando outras pessoas a vencer esse mal do século que é a depressão. Bom, gente, e é isso que eu descobri. Na verdade, depressão não tem cura. Quando eu digo pra vocês que eu tenho depressão, significa que não que eu esteja hoje vivendo na depressão no sentido depressivo, mas significa que eu tenho, mas hoje ela está controlada. A depressão ela não tem cura científica, mas ela tem a cura de Deus, com toda certeza. Deus tem o poder para todas as coisas e Ele pode curar do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Mas cientificamente falando, ela não tem cura. É como se fosse uma rinite, vamos dizer assim. Eu sou super alérgica. Vira e mexe, eu tenho crise alérgica, que eu preciso tomar remédio, fazer tratamento, até ela estar controlada. Passa um tempo, daqui a pouco acontece alguma coisa e eu volto a ter essa rinite, né? É um exemplo. A depressão é assim, ela tem um período que você está controlando ela e um período que você está sendo controlado por ela. Então, quando as pessoas estão vivendo na depressão, no sentido que a depressão tem controlado, que ela está tendo crise de ansiedade, está pensando no suicídio, é aquele momento que a crise está latente, que ela tem vivido isso na vida dela, né? E quando você tem a depressão e consegue controlar ela, é quando você está realmente vivendo esse processo, fazendo todo o processo para a sua melhora e para você poder aprender a viver com ela. Bom, gente, em janeiro desse ano, eu vou falar pra vocês como começou comigo, tá? Em janeiro desse ano eu comecei a ficar muito angustiada, assim, uma tristeza muito grande no meu coração. E aí eu só tinha vontade de chorar, comecei a ter muita crise de ansiedade uma atrás da outra. Mas não entendia muito o que estava acontecendo comigo, achava que era cansaço, achava que era qualquer coisa, menos que era depressão. Até que eu procurei uma médica, né? E ao chegar no consultório, bom, eu, como vocês sabem, eu sou cristã, sou líder. Então, assim, eu já fui pra consulta meio preparada, né, com a Bíblia toda na ponta da língua pra falar sobre depressão com ela.
Então, quando eu cheguei lá, foi isso que eu fiz. Só que, pra minha surpresa, ou melhor, pro meu cuidado, né? Ela também era cristã. E ao falar tudo que eu tinha de dúvida, ela me sanou, falando da Bíblia, né? Me ajudando a entender de maneira espiritual sobre a depressão. Por que eu tô falando sobre isso? Gente, hoje a maioria das pessoas que tem dificuldade, a maioria, tá? Das pessoas que têm dificuldade em lidar com a depressão são pessoas que são cristãs. Por quê? Por que você vê muitos pastores se suicidando, líderes se suicidando, diácono, presbítero? Porque essas pessoas associam demais a espiritualidade com a doença depressão. E é mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando eu fui pra médica, eu não aceitava, de hipótese nenhuma, poder estar com depressão. Porque eu falava, gente, não, eu sou uma líder. Eu lido ajudando pessoas. Eu não posso ter depressão de jeito nenhum. Sou uma serva de Deus. Sabe? Não, isso não pode acontecer comigo. E quando você, que é cristão, tá passando por uma depressão, uma crise de ansiedade, você tem dificuldade de enxergar, isso dificulta demais o seu tratamento. Por isso que leva muitas pessoas a se suicidarem. Elas começam a achar que Deus não está do lado delas, elas começam a achar que Deus está contra, elas começam a achar que Deus está com raiva por elas estarem doentes, que Deus está discriminando elas, que Deus está punindo elas, que Deus vai virar as costas para elas, e muitas chegam a se suicidarem no sentido, olha, eu tenho Jesus, ele não me salvou, eu vou me matar, ele não me curou, e aí elas chegam a se cometer o suicídio mesmo, de tanto cansaço, tanto desespero. As pessoas que se suicidam, elas não querem morrer, elas querem viver. Elas só não aguentam mais a ficar acordando dia após dia com aquela sensação de tristeza, com aquela sensação de desespero, porque é assim que as pessoas acordam. E outra coisa, gente, quando você está vivendo um período depressivo, as pessoas querem saber o porquê. Gente, depois que eu fiquei doente, todo mundo chegava perto de me perguntar, por quê? Daí, por que você tá assim? E a verdade é que as pessoas não estão prontas para lidar com pessoas que têm depressão, gente. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender isso. As pessoas não estão prontas para lidar. E aí elas começam a achar que é pecado, elas começam a achar que é demônio, elas começam a achar que é qualquer coisa. Elas falam, nossa, fulano deu brecha, fulano tem um pecado no coração dela. E a pessoa que está doente, ao receber todas essas palavras, ela fica muito, muito, muito pior. Ou seja, se você sabe alguém que tem depressão e tá fazendo esse tipo de coisa, por favor, pare de fazer, que você vai deixar a pessoa muito mais doente do que ela já tá. Então, durante esse meu processo aí que eu fiquei doente, eu aprendi muitas coisas, gente. Primeira coisa, isso não abalou a minha fé em Deus. Eu acho que em nenhum momento eu questionei a Deus porque eu tava doente. Nenhum dia. Eu acho que não teve nenhum dia de eu falar por quê. Eu sempre queria entender. Eu sabia que Deus ia extrair alguma coisa. Então eu comecei a escrever. Foi aí que eu montei o canal no YouTube. Eu montei o canal no YouTube como uma terapia ocupacional pra mim, né, para me ajudar a lidar com tudo isso que eu tava fazendo. Eu comecei o processo de terapia. E eu comecei a estudar, assim, a pesquisar, a fazer curso que falava sobre depressão, que falava sobre estudo da mente, para que eu conseguisse entender. Eu sempre fiquei muito buscando a cura, sabe? Eu sempre entendi e entendo até hoje que é um processo. Eu não vou viver para sempre assim. Eu não vou ficar para sempre assim no sentido da depressão me controlando. É um processo que eu vou precisar passar, mas que ele vai acabar, que ele tem término, sabe? E tem mesmo. Você que tá me assistindo, que tá passando por depressão, é um processo difícil, doloroso, horrível. Horrível, gente. Eu sei porque eu vivi isso. Mas você não pode se isentar de passar. Quando eu procurei a médica pela primeira vez, que eu entendi que eu tava doente, a minha ficha caiu na hora, no mesmo dia. Quando eu fui na primeira consulta e ela falou assim, olha, Dai, você está com sintomas de uma pessoa depressiva, mas nós precisamos ir nas outras consultas para eu poder saber, para eu poder te conhecer melhor. Naquele dia eu entendi duas coisas. Primeiro, que eu estava doente. Segundo, que tinha um tratamento, que tinha uma cura, que tinha um final, né? E que eu precisava, assim, respirar e enfrentar. Gente, você que está vivendo depressão, principalmente você que é cristã, por que eu tô falando principalmente você que é cristã? Porque parece que pra quem é cristã é mais fácil. Na verdade, deveria ser mais fácil.
Porém, quando a pessoa é cristã e vive na depressão, se torna mais difícil dela conseguir se curar no sentido de controlar a depressão. Por quê? Porque ela se cobra mais, porque ela tem um questionamento muito grande sobre a sua espiritualidade, o que leva ela muitas das vezes a se afundar e a cometer o suicídio. Então você que é cristã, e você também que não é, se você foi diagnosticado com depressão, entenda uma coisa, aceite a depressão, mas não se conforme com ela. Eu aceitei que eu tava doente de boa, assim como se eu fosse no médico, o médico falasse pra mim assim, Dani, você quebrou a cabeça, tá com sinusite, você tá com não sei o quê, eu precisava aceitar. Mas eu não precisava me conformar. E eu saí daquele dia falando assim, cara, tem uma solução, os meus dias podem melhorar e eu vou começar a me consultar e tal. Bom, a minha família como reagiu? A minha família não entendia, ninguém entendia, nem meu marido entendia. Ninguém entendia nada, minha esposa achava que eu tava doida, minha mãe também. Todo mundo não entende, as pessoas não entendem. E eu não culpava eles, porque nem eu mesmo sabia. E como eu falei, as pessoas querem saber o porquê, o porquê. Tipo assim, fala o porquê que a gente resolve o problema e para com isso. Gente, pelo amor de Deus. Se as pessoas que têm depressão soubessem, logicamente, o motivo, é óbvio que elas iriam procurar cura. Na verdade, a pessoa que tem depressão, ela tem gatilhos na sua mente que eles começam a instalar e a se abrir de acordo com as coisas que ela vai passando que nem ela sabe. E conforme você faz o tratamento terapêutico, esses gatilhos começam a ser mostrados para você e você começa a entender o porquê que você ficou doente. Foi assim que aconteceu comigo. No meu processo terapêutico, eu comecei a ver os gatilhos que me levavam a ficar depressiva. Por isso é importante o acompanhamento médico. Se você tem depressão, procure um psicólogo. Tem gente que fala que é dinheiro jogado fora. Eu ouvi isso também, gente. É dinheiro jogado fora, é uma bobeira você vai lá ficar falando. Não é dinheiro jogado fora. Na verdade, eu acho que os psicólogos hoje em dia deveria, ser uma profissão muito reconhecida. Eu brinco que todo mundo deveria ter um momento no seu psicólogo. Todo mundo deveria ir para o psicólogo. Sabe por quê? Se muitas pessoas tratassem da mente como tratam do corpo, da academia, muitas pessoas não ficariam em depressão. Teriam aquele momento de refrigério, aquele momento de descanso da mente. Hoje em dia, gente, o mundo é super corrido. É super competitivo, é super comparativo. E as pessoas não aguentam a pressão do dia a dia, as pessoas não aguentam a luta do dia a dia. E elas vão guardando, e aí elas ficam o quê? Doentes. O que deixou ela doente? Não sabe, ela não sabe te dizer. Por isso ela precisa da terapia para ela poder entender os gatilhos que levou ela a ficar em depressão. E aí eu comecei a fazer o tratamento no psicólogo. Bom, gente, eu fiquei muito feliz da minha médica ser evangélica, tá? Por quê, Daiane? Bom, vou ser sincera pra vocês. Eu acho que se eu tivesse um médico que não conhecesse a palavra de Deus, que não entendesse que acima da ciência existe um Deus soberano, eu ia ter muita dificuldade de confiar no trabalho dele. Porque acima da ciência eu confio no Senhor Jesus. Então, pra mim, foi de extrema importância saber que ela era cristã. Quando eu cheguei lá, que eu soube que ela era cristã, eu tinha muitas coisas que eu levava pautada na Bíblia. E eu sei que você que está me assistindo, muitas das vezes também tem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Aqueles versículozinhos chaves que eu levei para ela também. E ela me respondeu ali com tanta clareza através da Bíblia. Eu senti assim um bálsamo, eu senti uma cura e um cuidado de Deus. Como assim uma cura, Daiane? Eu não fui curada instantaneamente no dia que eu falei com ela, mas ao falar com ela e ela falar da Bíblia para mim, mostrando algumas coisas de maneira clara sobre a doença, eu comecei a entender que Deus não estava com raiva de mim, que Deus não estava me punindo, mas que Deus estava comigo, Deus estava me abraçando nesse problema que eu estava. Então eu comecei a me sentir assim, eu tô doente e vai melhorar, isso vai sarar. Então assim, aceite a doença, mas não se conforme com ela, lute todos os dias. Daí da onde a gente tira a força? Gente, a gente tira a força de onde a gente não tem. Eu sei. Eu lembro, vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu muito comigo no meu processo, tá? Eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia e fazer mensagens dos textos bíblicos, ainda mais que eu prego, e tudo mais. E eu tinha muita dificuldade de entender. Eu lembro que eu sentava na minha varanda, eu tinha que ler a Bíblia em voz alta para eu poder entender o que eu estava lendo. E era muito difícil, a minha lágrima caía. E eu orava, Senhor, me ajuda a ler, me ajuda a orar. As coisas que eu fazia com super facilidade, reunião, eu sou super criativa, montar as coisas para fazer. Eu não conseguia fazer nada, minha mente estava exausta. E eu precisei respeitar a minha mente no sentido assim,
opa, tô doente, eu preciso mudar as minhas coisas, eu preciso mudar a minha rotina. Eu comecei a respeitar o meu limite, eu comecei a entender, eu tô doente, eu preciso de cura. Gente, quando a gente tá com depressão, o nosso maior inimigo são as pessoas. E a nossa maior ajuda também são. É difícil, né? Por quê? Bom, 90% das pessoas não sabem lidar com a depressão. Então ela afunda muito mais a pessoa. Ela critica, ela julga. Ah, nossa, fulana tem canal. Tá em depressão? Duvido que ela tá em depressão. Acabou de ir pro Outback, como é que ela tem depressão? A pessoa não sabe de nada. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que sabem lidar com ela no sentido de apoio, elas trazem pra gente muito carinho e muita força nesse processo. Então, assim, eu aprendi muitas coisas, gente. Não vai dar pra gravar tudo aqui nesse vídeo. Não vai dar pra gravar tudo, porque já tá quase 20 minutos. Mas já é o seguinte, gente. A gente vai encerrar esse aqui. Vamos fazer outro vídeo também. Esse mês nós vamos falar só sobre depressão. Eu vou contar a minha experiência pra vocês, como tudo aconteceu e tal. Mas eu queria encerrar esse vídeo de hoje falando o seguinte. Você que tá doente, você que tá em depressão, você que tá passando por um problema de crise de ansiedade, entenda uma coisa. Deus não está em crise com a sua crise. Deus, ele tá com você. Ele vai te ajudar. Sabe, gente? A minha psicóloga falou pra mim assim, Dai, eu nunca vi uma pessoa com tanta força pra poder enfrentar a depressão como você tem. Você tem recebido, assim, muito bem as coisas, sabe? Tem tido uma superação muito boa. Gente, os meus dias foram muito difíceis mesmo. Sabe, depois que eu descobri que eu estava com depressão, tinha dia que eu achava que nunca ia acabar, que nunca ia passar. Sabe, gente, eu não tomava banho, não penteava o cabelo, eu não sabia o que fazer, não tinha força pra cuidar do meu filho. Era tipo um dia bem e 6 ruins durante a semana. É difícil, só quem passou por depressão ou tá passando sabe. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus, se ele não tá te curando diretamente, é porque ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, ele não vai te abandonar. Nunca. Deus não abandona. As pessoas te abandonam nesse processo. As pessoas vão te abandonar com certeza. Muitas pessoas vão te abandonar, vão te largar no meio do caminho no seu processo. Mas Deus, ele não te abandona. Deus não está em crise com o seu problema. Ele não quer saber o motivo, ele quer saber nada. Ele só quer te curar, te abraçar. E ele só quer que você descanse nele. Então, assim, não se cobre. Se você está com depressão, se você está com crise de ansiedade, não se cobre em nada o que você está vivendo. Descanse no Senhor. Saiba que tudo tem um começo, meio e fim. Tudo tem. E o fim não é você se matando. O fim não é você dando fim na sua vida. O fim é você sendo curado, testemunhando e vendo a glória do Senhor para você recomeçar a sua vida. Deus faz isso. Deus tem poder para fazer isso. Então hoje eu quero dizer para você, há esperança sim. Há esperança. Procure ajuda, procure um médico, procure pessoas especializadas para te ajudar a lidar com a depressão. Acima de tudo, se agarre ao Senhor Jesus, ore, busque a Deus. Saiba que existe um Deus soberano que cuida de você, que não está em crise com você, que acredita em você e que está pronto para te ajudar e para te fortalecer. Cada dia que você levanta e abre os seus olhos, um dia ficou para trás. Sabe o que isso significa? Que o de trás você já venceu. E quem te ajudou a vencer o de trás, vai te ajudar a vencer o de hoje. Tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Gente, eu tô me organizando esses dias, então assim, mande e-mail, você que precisa de ajuda, você que quer ser ouvido, mande e-mail pra mim, direct, eu vou estar respondendo com o maior carinho, saiba que eu oro por isso. Oro pelas pessoas que eu conheço que têm depressão e oro para que o Brasil realmente, as pessoas entendam sobre isso. Não adianta você ficar postando nas suas redes sociais Setembro Amarelo, se quando você tem um amigo perto de você, você não ouve, você não ajuda, sabe? Vamos se conscientizar, ser mais amoroso e termos mais empatia pelo nosso próximo. Gente, um beijo e o vídeo vai continuar, hein? Fica ligado aqui no canal. Tchau!